Olá, cinéfilos! Prepare-se para descobrir os segredos sombrios por trás de um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. O filme que transformou uma simples máscara em símbolo do medo, que lançou a carreira de uma jovem atriz chamada Jamie Lee Curtis e redefiniu o gênero slasher para sempre. Hoje você vai conhecer as curiosidades e bastidores de Halloween, A Noite do Terror, de 1978, um longa de baixo orçamento que se tornou uma das produções mais lucrativas e influentes da história do cinema de horror. Lançado originalmente em 1978 e dirigido por John Carpenter, Halloween foi feito com apenas $325 mil, um valor ínfimo até mesmo para a época. O filme, porém, arrecadou mais de $70 milhões no mundo todo, tornando-se uma verdadeira lenda do cinema independente. Carpenter e sua parceira de roteiro, Debra Hill, criaram uma história simples, mas assustadoramente eficaz. Um assassino mascarado, fugido de um sanatório, retorna à sua cidade natal para espalhar o terror em pleno Dia das Bruxas. Michael Myers, o vilão silencioso que se tornaria ícone da cultura pop, foi interpretado por vários atores diferentes. O principal deles foi Nick Castle, amigo pessoal de Carpenter, que aceitou o papel por curiosidade e recebeu apenas $25 por dia de filmagem. O mais curioso é que Castle nunca mostra o rosto em cena. Quando a máscara é retirada rapidamente, o rosto visto é o do ator Tony Moran, creditado apenas nessa breve aparição. E na infância, o pequeno Michael foi vivido por Will Sandin, 3 atores, uma lenda. Falando em máscara, o detalhe mais icônico de Halloween nasceu quase por acaso. A produção tinha um orçamento apertado e precisou improvisar. O responsável pelos figurinos foi até uma loja de brinquedos e comprou 2 máscaras baratas, uma do Capitão Kirk, de Star Trek, e outra de um palhaço. Carpenter escolheu a do Capitão Kirk. A equipe então pintou o rosto de branco, aumentou os buracos dos olhos e bagunçou o cabelo. O resultado foi aterrorizante, uma expressão vazia e sem emoção, perfeita para representar o mal puro. Assim nasceu a máscara de Michael Myers. Jamie Lee Curtis, que interpreta Laurie Strode, era uma jovem atriz em início de carreira e filha da estrela Janet Leigh, famosa por Psicose. Curiosamente, Carpenter escolheu Jamie justamente por essa conexão simbólica com o terror clássico de Alfred Hitchcock. Ele acreditava que isso traria uma energia mística ao filme. O desempenho de Jamie Lee foi elogiado pela crítica e ela rapidamente se tornou a rainha do grito dos anos 80, estrelando outras produções do gênero como A Névoa e Terror Train. Outro detalhe curioso é que a trilha sonora, composta pelo próprio Carpenter, foi criada em apenas 3 dias. O diretor usou um sintetizador e um compasso de 5 tempos para criar o tema principal. Uma melodia simples, mas extremamente inquietante, capaz de gerar tensão com apenas algumas notas. Carpenter sabia que o som seria tão importante quanto a imagem, e tinha razão. O tema de Halloween é hoje um dos mais reconhecíveis e assustadores da história do cinema. Apesar da simplicidade técnica, o filme é cheio de truques inteligentes. Carpenter usou movimentos de câmera longos e lentos para colocar o público dentro da perspectiva do assassino. A cena inicial, filmada em um único plano sequência, é um exemplo disso. Vemos através dos olhos do jovem Michael Myers, de apenas 6 anos, assassinando a própria irmã na noite de Halloween. Essa abertura chocante se tornou uma das mais icônicas da 7ª arte. Outro ponto interessante é que Halloween praticamente inventou as regras do cinema slasher moderno: o assassino imortal, a perseguição em primeira pessoa, o grupo de jovens sendo eliminados um a um e a figura da Final Girl, a sobrevivente que enfrenta o mal até o fim. Tudo isso seria copiado por dezenas de filmes nos anos seguintes, como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Mas nenhum deles conseguiu reproduzir o mesmo clima de tensão e mistério que Carpenter construiu com tão poucos recursos. Mas o que pouca gente sabe é que o filme quase teve outro nome. O título original de trabalho era The Babysitter Murders, ou Os Assassinatos da Babá. Foi o produtor Irwin Yablans quem sugeriu mudar para Halloween, acreditando que o nome daria uma identidade única e atemporal ao longa. E ele estava certo. Com isso, o filme passou a carregar não apenas uma história de terror, mas o próprio espírito da data mais sombria do ano. Durante as filmagens, o clima de tensão era tão forte nos bastidores quanto nas telas. As gravações aconteceram em apenas 20 dias, todas na primavera, mesmo que a história se passasse no outono.
Para criar o visual típico do Dia das Bruxas, a equipe precisou espalhar folhas secas pintadas de marrom e laranja pelo chão e recolhê-las depois de cada cena para reutilizar em outro ponto da cidade. Tudo era improviso, desde os figurinos até os efeitos de iluminação, mas essa simplicidade acabou se tornando parte do charme do filme. Donald Pleasence, que interpreta o Dr. Sam Loomis, quase não participou da produção. Carpenter queria contratar Peter Cushing, famoso por Star Wars, mas o ator recusou o papel. Foi então que Pleasence aceitou, atraído pela liberdade criativa do roteiro. Curiosamente, o nome Loomis é uma homenagem direta ao personagem Sam Loomis de Psicose, o namorado de Marion Crane. Carpenter gostava de inserir essas referências ao cinema clássico de suspense, e isso ajudou Halloween a se conectar com o legado de Hitchcock e outros mestres do medo. Outra curiosidade fascinante é que o famoso The Shape, o nome usado nos créditos para se referir a Michael Myers mascarado, não tinha uma origem sobrenatural no roteiro original. Carpenter queria que o mal fosse algo inexplicável, quase metafísico, uma força sem emoção ou motivo. É por isso que, mesmo quando o Dr. Loomis atira várias vezes em Michael e o corpo desaparece no final, o público não sabe se ele é humano ou algo além disso. Esse mistério fez o filme ganhar um ar de lenda urbana que o público alimentou por décadas. E por falar em público, o impacto cultural de Halloween foi imediato. O filme não apenas criou uma nova fórmula para o terror, mas também deu início a uma franquia gigantesca que atravessou gerações. Sequências, reboots, remakes e até continuações diretas do original foram produzidos, cada um tentando recriar a atmosfera fria e silenciosa que só John Carpenter conseguiu capturar. Até hoje, fãs discutem qual é o melhor final ou a cronologia mais coerente. Um verdadeiro labirinto cinematográfico que começou em 1978, com uma câmera emprestada e uma ideia genial. Um dos aspectos mais elogiados de Halloween é o uso do silêncio. Carpenter sabia que o medo mais poderoso vem do que não é mostrado. As cenas em que Laurie caminha sozinha pelas ruas vazias, sentindo-se observada, criam uma sensação de desconforto constante. O terror não está nos gritos ou no sangue, mas na espera, na certeza de que algo terrível está prestes a acontecer. Essa sutileza é o que diferencia Halloween da maioria dos filmes de terror modernos. O longa também se destaca pela maneira como retrata a normalidade da pequena cidade de Haddonfield. Casas simples, vizinhos tranquilos, ruas arborizadas. Um cenário tão pacato que se torna assustador quando o mal aparece. Essa dualidade entre o cotidiano e o horror puro é um dos elementos que fizeram o público se identificar com a história. Afinal, o mal não está em castelos sombrios ou florestas amaldiçoadas. Ele pode estar logo ao lado, atrás de uma porta entreaberta ou observando pela janela. O sucesso foi tão grande que o filme ajudou a consolidar o terror como um gênero lucrativo em Hollywood. Estúdios começaram a investir em produções parecidas e a figura do assassino mascarado se tornou quase um arquétipo. Michael Myers abriu caminho para Jason, Freddy Krueger e tantos outros ícones que dominaram os anos 80, mas mesmo depois de tantas tentativas de imitá-lo, Halloween continua sendo único, uma aula de como o medo pode ser construído com simplicidade, talento e atmosfera. Outro detalhe curioso é que o filme quase teve uma trilha licenciada de músicas populares da época, mas Carpenter recusou a ideia. Ele acreditava que uma trilha instrumental seria muito mais eficiente para criar tensão. O resultado é que o tema principal de Halloween se tornou uma assinatura inconfundível, usada até hoje em festas de Halloween, trailers e até paródias. O som é tão icônico que, ao ouvi-lo, qualquer pessoa imediatamente lembra do rosto branco e da respiração pesada de Michael Myers. O legado do filme atravessou o tempo. Em 2018, 40 anos depois do original, Jamie Lee Curtis voltou ao papel de Laurie Strode em uma continuação direta da obra de Carpenter. A nova versão ignorou todas as sequências anteriores e buscou reviver a essência do terror clássico, a tensão psicológica, a solidão, o confronto com o medo. E mais uma vez, o público respondeu com entusiasmo, provando que Halloween ainda tem o poder de assustar e fascinar. Mais do que um filme de terror, Halloween é um marco da criatividade e da economia narrativa. É a prova de que o medo não precisa de grandes orçamentos, apenas de boas ideias e execução precisa. Um clássico que inspirou gerações de cineastas e que continua sendo estudado até hoje nas escolas de cinema do mundo inteiro. Se
Se você também é fã desse tipo de história, inscreva-se no canal Vlog Clássicos do Cinema. Compartilhe deste vídeo, deixe seu comentário contando o que mais te marcou em Halloween, a Noite do Terror. E não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima sessão!